Agora sim. Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso primeiro encontro aqui do nosso intensivão OAB 50 dias. Daqui até o dia 9 de julho, nós prometemos muitos estudos, muitas conversas, muitas considerações, muita obsessão por essa carteirinha. E aqui, meus amigos, temos algo muito em comum, todos nós. Todos nós queremos vencer. Então, se todos nós estamos juntos em prol de um ideal, tenho muita convicção que vai dar tudo certo. Eu começo o nosso encontro aqui agradecendo cada um de vocês que estão presentes aqui ao vivo para a gente evoluir nos temas mais recorrentes, na minha opinião. E também agradecer aos que se inscreveram e estão acompanhando, aliás, irão acompanhar a aula depois pela gravação. Motivo de muita alegria ter a confiança de todos vocês. Acho que todos já me conhecem, mas vale a pena aqui registrar, né? O meu nome é João Santini, eu sou, hoje, né, advogado tributarista na cidade de São Paulo, ex-procurador, ex-advogado de empresa pública, sempre via concurso público, docente em graduação, pós-graduação e cursinhos preparatórios para concursos e OAB já há 15 anos, esse ano, o 15º ano. Então, a gente tem uma certa experiência aí no que pode ou não ser cobrado, não é isso? Com a confiança de vocês, nós vamos juntos, então, em busca dessa aprovação, tá bom? Deixa eu estabelecer alguns parâmetros aqui com vocês. A comunicação, tá? Pode ser feita comigo diretamente no meu WhatsApp. Essa é uma das diferenças aqui desse nosso treinamento, tá? Você tem o contato direto comigo para tirar toda e qualquer dúvida, tá? Não há necessidade de você aguardar a próxima aula para levantar a mãozinha aqui, para mandar mensagem, falar, professor, o que é ADC, ADI, ADPF. Não. Pega o meu WhatsApp com o pessoal da equipe, tá? Alguns de vocês, estou vendo aqui, já tem. Se você não tiver, depois você me chama no privado, eu te dou, tá bom? Porque às vezes, olha só, você está estudando domingo à noite, segunda de manhã, e a nossa próxima aula é só na sexta-feira que vem. Então, você precisa de time, você precisa resolver ali na hora, porque é concurso formal e porque não é concurso material, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, estar sempre de prontidão para te atender nesses próximos 50 dias, tá bom? Hoje, para a gente iniciar, eu separei alguns temas para vocês que eu entendo que são imprescindíveis para a gente debater. A nossa dinâmica, ela sempre parte das questões, porque eu entendo que quando você foca na questão e parte dela para discutir, para evoluir o mérito, o princípio, a diretriz, o conceito, você absorve mais. Principalmente quando se trata de OAB. A OAB gosta de trabalhar, a OAB/FGV, né, gosta de trabalhar com situações fáticas. E a partir dessas situações fáticas, a gente começa a desenhar a aplicabilidade da lei. Então, diante de uma situação proposta, a gente vai buscar lá na jurisprudência, na letra específica da lei, para aplicar ao caso. Tá bom? Hoje, tá? Eu separei para vocês aqui direito constitucional, direito administrativo, direito penal e direito civil. Acho que foi isso. Daqui a pouco eu vou abrir o material, vocês vão ver. Eu entendo que nada mais coerente do que começar uma preparação express, né, do que trabalhar o básico, do que trabalhar temas recorrentes. Então, vocês vão perceber que hoje, amanhã e nas próximas aulas, eu vou concentrar muito em coisas básicas, em coisas que são mais recorrentes. Por exemplo, o primeiro tema de hoje, controle de constitucionalidade. Se existe Gisele, Tauana, Vilma, Emily, Edson, Rosa, Simone, Claudemir, Bruno, não sei se eu esqueci de alguém aqui. Se existe algum tema certo numa prova da OAB, esse tema se chama controle de constitucionalidade. Então é seu dever, meu amigo, é seu dever, minha amiga, saber ADI, saber ADPF, saber ADC, os legitimados, quais são os efeitos de um, quais são os efeitos de outro, e para isso nós vamos treinar cada um desses detalhes, tá bom? Enquanto eu pego o nosso arquivo aqui, quem tiver alguma dúvida aí já fica à vontade, tá? Eu vou estabelecer alguma coisa muito dinâmica aqui, tá bom? Então, sintam-se absolutamente à vontade para levantar a mãozinha aí, para me interromper,
O chat aqui está aberto, se vocês quiserem registrar aqui também dúvidas, estou à disposição aqui para a gente discutir, tá bom? Sem mais delongas, então vamos ao que interessa, tá? Lembrando que os materiais que eu vou abrir aqui com vocês depois serão disponibilizados aos senhores, tá? Eu gosto, como eu falei inicialmente, de trabalhar muito com o WhatsApp. Então, se você não tem o WhatsApp, pega o meu WhatsApp aqui, porque é a nossa ferramenta de comunicação. É por ali que eu vou te mandar o material, é por ali que a gente vai estabelecer uma comunicação mais direta e precisa. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu localizar o meu arquivo. Acho que é esse aqui, ó. Exatamente. Está aí na tela já para vocês os nossos primeiros assuntos a serem trabalhados. Deixa eu aumentar aqui para a gente discutir. Olha só, o primeiro tema que eu naturalmente destaquei, como eu falei para vocês, é direito constitucional, controle de constitucionalidade. É um tema super imprescindível. Se você quer ter essa carteirinha, você tem que saber. Então, não à toa, eu escolhi esse tema para falar nessa primeira aula do nosso intensivão 50, OAB 50 dias, tá? Eu vou fazer os comentários, vou escrever na tela que você está vendo aí, e fique tranquilo, porque não há necessidade de você sair anotando no seu caderno aí, ou abrir uma tela à parte para ficar anotando no seu Word, não. As minhas anotações eu vou registrar de novo, tá? Depois eu vou salvar e aí eu te mando no seu WhatsApp para você ter ali registrado para você estudar futuramente, tá bom? Então vamos lá, olha só. Leiam a dinâmica que eu quero estabelecer com vocês é o seguinte: eu vou ler a questão aqui com vocês, vou debater o tema, vou explorar algumas questões que são colaterais e sempre que possível, dentro da possibilidade, você dá o seu palpite aí na questão, verifica se está certo, se está errado, e assim você já vai treinando aí se o seu conhecimento desse tema está ok. Fechou? Essa é uma questão, então, que é super recente, como eu destaquei aí, o AB 2023, exame 37, super recente, trata naturalmente de controle de constitucionalidade, para vocês verem como é uma questão que sempre, um tema que sempre vai aparecer na sua prova. Vamos lá, então, ó. 1/3 dos membros do Senado Federal apresentou proposta de emenda à Constituição. Aqui já tem uma premissa que a gente tem que se perguntar, viu, Vilma? Já temos uma premissa aqui, Edson, que a gente tem que verificar se nós estamos no eixo, se um tema básico como proposta de emenda à Constituição está dentro do nosso escopo. E aqui nada mais natural do que você vá ao artigo 60, né, da Constituição, que já está na tela, ainda não aqui, e veja se você sabe quais são os requisitos para a propositura de uma emenda à Constituição. Se você fizer essa pergunta e a resposta for negativa, opa, você vai lá na letra da lei e vai reforçar. Para o que interessa, nesse primeiro momento, será que desde já 1/3 dos membros do Senado pode propor uma emenda à Constituição? E aí a resposta está aqui no artigo 60, né? Inciso 1. A Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, nesse primeiro aspecto, ok, legal, preenche o primeiro requisito aí de propositura de uma emenda à Constituição. O que eles propuseram? O acréscimo de um inciso ao artigo 5º. Artigo 5º, naturalmente, trata dos direitos e garantias fundamentais. Segundo a PEC, o novo inciso teria a seguinte redação: é garantida a inclusão digital e o acesso amplo e restrito à internet, nos termos da lei. Excelente, né? Aumentou o rol de direitos e garantias fundamentais. E lembrando, em razão do princípio da vedação ou retrocesso, uma vez que um direito fundamental é positivado, o legislador futuro não poderá retirá-lo do ordenamento jurídico, tá bom? Até aqui tudo bem. A proposta foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado por mais de 3/5 dos membros em um único turno de votação. Aqui, de novo, viu, Edson? A gente tem que se perguntar: será que eu sei, Simone? Será que eu sei, Gisele? Qual que é o quórum para aprovar uma emenda à Constituição? Se a resposta for negativa, você tem que reforçar isso, porque é algo muito básico dentro do seu estudo. E aí, naturalmente, para nós verificarmos o quórum de aprovação, também voltamos ao artigo 60 e você encontra aqui no parágrafo 2º. Olha lá, ó. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Então,
na Câmara dos Deputados e também no Senado, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos os casos, né, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, tem que haver aqui 2 turnos de votação. Opa, já tem um problema nesse enunciado. Uma emenda à Constituição, Edson, pode ser aprovada mediante um único turno de votação? Não pode, né, Bruno? Já tem algo errado aí nesse enunciado. Ato contínuo, a PEC foi promulgada pelas mesas das câmaras e do Senado. Tá fora já essa PEC aqui, né? Quando você está treinado, viu, Bruno? Você lê o enunciado e você já vai antevendo se a resposta vai para um ou para outro sentido. Isso, né, Tauana, é repetição. Eu sempre falo para vocês, direito é repetição. Sobre a PEC, descrita na narrativa, segundo a sistemática jurídico-constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta, letra A. Apresenta uma inconstitucionalidade material? Não, né? Não vejo a matéria. Qual que é a matéria dessa PEC aqui? Tá aqui, ó. É a inclusão de um direito novo, né? Esse direito novo, acesso à inclusão digital, não é algo abominado pelo ordenamento jurídico, né? Então, essa letra A aqui, meus amigos, já está fora. Não é. B. Ela é formalmente inconstitucional. Opa, pode ser essa. Por que é formalmente? Cuidado quando você olha para uma norma sobre o aspecto material e sobre o aspecto formal. Formalmente tem a ver com o procedimento, com os requisitos formais para a sua propositura, a sua discussão, para a sua aprovação. Não entra no mérito, não entra no que diz respeito ao seu conteúdo. Quando você trata do conteúdo da norma, aí você fala em materialidade. Tá? Essa norma é formalmente inconstitucional porque não respeitou o turno de votação, né? Pois o procedimento a ser seguido pelas casas do Congresso, que funcionam como poder constituinte derivado reformador, não foi corretamente observado. É realmente esta letra B aqui. Outro ponto aqui para a gente discutir. Professor, eu entendi, é formalmente inconstitucional porque não respeitou os 2 turnos de votação no artigo 60, parágrafo 2º. Mas o que vem a ser, professor, poder constituinte derivado reformador? Um pouco de teoria aqui para vocês. Sempre que se inaugura uma nova ordem constitucional, nós falamos em poder constituinte originário, aquele que tudo pode, incondicional, ilimitado. E uma vez que surge essa nova Constituição, naturalmente, espera-se que ela vá sendo atualizada no decorrer do tempo. E quem que vai atualizar o texto da Constituição? O legislador constituinte derivado, aquele que não é o originário, aquele que vai aproveitar o texto original e trabalhar em cima dele. E aí você tem o derivado reformador, que vai pegar o texto da Constituição, observar o quórum, né, nesse nosso caso aqui, artigo 60, parágrafo 2º, 3/5 dos votos, dos votos dos membros da Câmara e do Senado, em 2 turnos de votação, e reformar, alterar o texto da Constituição, observado sempre, né, as cláusulas pétreas. Bom, então a letra B aqui já é a correta. Olha só qual que é a dinâmica aqui. Sempre depois de uma questão, eu vou colocar aqui, ó, comentários do professor, tá? Eu vou resumir aqui a minha verbalização. Olha só como vai ficar. De início, né, verifica-se que o enunciado apresenta uma inconsistência formal quando comparado com o texto da Constituição. Opa. Afinal, o artigo 60, parágrafo 2º, né? Tá falando, impõe a observância da aprovação de uma emenda constitucional apenas depois de 2 turnos de votação e não apenas um turno, como indicado no enunciado. Assim, naturalmente, pense que se está diante
ter uma norma com vício formal, não material, pois o conteúdo indicado é absolutamente válido. Beleza? Aí tem, né, então, um pouco do resumo aqui do que eu verbalizei na explicação. Fechou? Essa é a dinâmica que a gente vai apreender aqui, né, pregar nas nossas aulas, tá? Lembrando que esse material que eu estou digitando vai aí para o seu WhatsApp para você depois estudar. Lembrando também, né, que a nossa gravação aqui fica também à disposição dos senhores, tá? Antes de eu evoluir aí para a segunda questão, tá tudo bem nessa daqui? Tranquilo? Simone, Emily, Bruno, Claudemir, Rosa, Edson, Vilma, Tauana, Gisele, beleza? Tudo bem? Posso seguir? Não sei se vocês estão com áudio ou não, mas mandem um ok aqui no chat, só para eu ter um parâmetro também. Pode seguir. Boa, legal. Excelente. Para vocês terem um termômetro também, viu, Tauana? Por exemplo, você vai ver que sempre nas questões, eu vou dar um parâmetro para você ver se você está ou não ali no eixo. Por quê? Essa é uma questão, viu, Claudemir, que na minha opinião é uma questão fácil, tá? O que é uma questão fácil para você, professor? Quem já é meu aluno sabe, olha só. Eu costumo classificar as questões em 3 níveis: fácil, médio e difícil. E como que eu classifico essa questão? Eu me coloco num lugar de um aluno que está às vésperas da OAB, que não é o melhor, não é o pior da sala, mas é um aluno esforçado. Está ali já há uns 3, 4 meses estudando. Para esse aluno, esse é um tema fácil. É obrigação dele acertar, tá? Veja, e por que eu faço isso? Porque na OAB, eu não sei se vocês já perceberam, na OAB você não vai para um concurso. Você não vai, né, Emily? Você vai para uma prova que você tem que tirar metade da questão. Metade da prova, aliás, 50%. E aí, o que eu quero dizer com isso é que você não tem obrigação de ser o primeiro lugar, o primeiro colocado. Não faz diferença você acertar 75, Bruno, e acertar 40. Você está aprovado da mesma forma. Dentro desse contexto que eu classifico as questões em fáceis, médias e difíceis, porque se você acerta todas as fáceis, ou quase todas as fáceis da prova, que dá em torno de umas 20, 25, e boa parte das médias, naturalmente, Edson, você faz os 40 pontos, entendeu? De modo que aquelas questões difíceis de direitos humanos, de filosofia do direito, enfim, não vão fazer diferença na sua contagem. Isso se você formalizar ali de maneira muito bem sedimentada o seu alicerce, sabendo os temas básicos e principais e mais recorrentes de constitucional, civil, processo civil, penal, administrativo, você naturalmente chega aos 40 pontos, entendeu? Essa é a intenção. Então, aqui, número 1, letra B, devidamente explicado aqui embaixo, tá bom? Ainda dentro do tema direito constitucional, e aí sim falando também, aliás, continuando aqui na questão da constitucionalidade, né? A gente mergulha aí mais profundamente aí na questão dos instrumentos normativos, tá? E verifica que também, olha só, caiu recentemente aqui na última prova, né? Questão tratando dessa temática, exame 37. Determinada lei federal de 2020 gerou intensa controvérsia entre vários órgãos do judiciário, bem como suscitou severas críticas de importantes juristas, que questionaram a constitucionalidade de diversos dos seus dispositivos. Olha, legal. Afinal, cerca de metade dos juízes e tribunais do país inclinou-se por sua inconstitucionalidade. Tá falando aqui mais o mesmo. Isso, por enquanto, não vai fazer diferença, né? A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando uma grande insegurança jurídica no país. Daí a preocupação de um legitimado à deflagração do controle concentrado de constitucionalidade. Essa informaçãozinha aqui é importante. Em estabelecer uma orientação homogênea na matéria regulada em lei federal, sem, entretanto, retirá-la do mundo jurídico. Essa informação é importante. Vou traduzir aqui para vocês. Temos aqui processos distintos em tramitação no país, tá vendo aqui, ó?
processos judiciais antagônicos, né? E o que o examinador está te pedindo aqui é o seguinte: por meio de um controle concentrado, eles vão discutir a validade ou não da norma sem retirá-la do mundo jurídico. Essa informação é importante. Por quê? Porque se a intenção é retirar a norma do mundo jurídico, a gente vai buscar a inconstitucionalidade da mesma. Já se a intenção é manter a norma jurídica, aí nós vamos buscar a constitucionalidade da mesma. Aqui que está a dinâmica e a dicotomia que a gente tem que empregar no nosso racional. Sem saber como proceder para afastar a incerteza jurídica da mitigação das decisões conflitantes, esse legitimado solicitou a você como advogado que assim se manifestasse. Qual que é a ação que tem que ser utilizada para atingir o objetivo? Qual que é o objetivo, professor? Afastar a incerteza jurídica sem retirar a norma do ordenamento jurídico. Para responder isso para vocês, eu vou abrir uma outra tela aqui e eu vou desenhar para que você visualize aonde eu quero chegar. Esse é um tema, viu, Edson, de extrema relevância e que me causa muita preocupação, porque a impressão que eu tenho, tá, é que geralmente na graduação a gente não estuda tanto controle de constitucionalidade e às vezes passa meio batido. Poxa, mas é um tema super importante. Sempre cai. Olha só, antes da gente responder, eu quero que você entenda de uma vez por todas controle de constitucionalidade. E para isso eu quero que você veja a seguinte dinâmica, o seguinte racional. Meu amigo, se nós empregarmos lá e importarmos aquela representação piramidal do ordenamento jurídico do Kelsen, a gente coloca no topo da nossa pirâmide, né, a Constituição Federal, e abaixo dela todas as leis, certo? Leis e atos normativos, enfim. Minha intenção aqui não é ser tão profundo. Naturalmente, o que nós temos aqui? Ora, se estamos diante de uma lei suprema, toda e qualquer normativa que dela derive, obrigatoriamente tem que dever obediência ao texto constitucional. Se o texto veda a pena de morte, não poderá uma lei que tem hierarquia inferior ao texto da Constituição ir na contramão. Não pode o Código Penal criar a lei de um dispositivo que autorize a prisão perpétua ou a pena de morte. O que é isso? O que é esse exame? Veja que quando você faz um exame da lei em relação à Constituição, o que você está fazendo? Você está verificando se a lei é compatível com a Constituição. Você está fazendo um exame de compatibilidade. Ou, em outras palavras, você está fazendo o quê? Um controle de constitucionalidade. Ah, professor, eu entendi. Então, o controle de constitucionalidade nada mais é do que um exame de compatibilidade entre as leis e os dispositivos e o texto da Constituição? Sim, meu amigo, é isso. Nossa, que fácil, eu não tinha percebido dessa forma. Pois é, não é difícil. Agora, o examinador quer mais de você, ele não quer só isso. Ele quer que você pergunte, ele quer que você se pergunte. Ok, eu entendi o que é controle de constitucionalidade, mas como que eu vou fazer isso na prática? É aqui que a gente discute. Existem duas formas básicas de você fazer um exame, um controle de constitucionalidade. Vejam aqui. Você pode fazer pela via difusa, então controle de constitucionalidade difuso, tá? E você pode fazer um controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato, tem alguns sinônimos, tá? De maneira muito apertada. No controle difuso, qualquer pessoa pode suscitar. No controle concentrado,
apenas determinados legitimados. Lá no artigo 103 você encontra eles. Tá? Que mais, professor? Aqui, qualquer juiz pode analisar se uma lei é ou não constitucional. Aqui não, só o STF. Eu vou colocar um asterisco aqui, porque nós temos algumas exceções, tá? Mas eu não queria entrar nesse mérito por enquanto. Que mais? Aqui, os efeitos, isso em regra, são apenas interpartes. Então, quando um juiz de primeiro grau fala que uma lei é constitucional ou não, aquela decisão só vale para quem está litigando. E no controle concentrado, quando o STF diz, naturalmente, que uma lei é ou não constitucional, ele tem essa decisão, efeitos erga omnes, atinge a todos de maneira indistinta. E, por fim, no controle concentrado, o pedido de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade é o próprio objeto da ação. Você entra com a ação só para pedir isso, só para questionar se a lei é compatível ou não com o texto da Constituição. Já no controle difuso, não. Aqui, o pedido é feito de maneira incidental. Como assim, professor? Não entendi. O objeto da ação é qualquer outra coisa, menos a discussão em si da constitucionalidade. Não entendi, professor. Me explica, lógico. Pensa aí, por exemplo, que você, Bruno, é servidor do município de São Paulo, tá? São Paulo capital. E aí você está sem receber uma verba salarial qualquer aí, um adicional, sei lá, de quinquênio, enfim. Você entra com uma ação de cobrança. Olha só a diferença já. Qual que é o objeto da ação? Ação de cobrança. Você vai atrás de valores. Só que, para chegar ao valor que você pretende, você precisa que o juiz avalie a constitucionalidade ou não do dispositivo. Então, você quer receber o adicional, só que para você chegar no seu objetivo, antes, como fundamento para chegar lá, você pede, excelência, para que eu tenha o valor a ser recebido, eu preciso que você declare que a norma é constitucional. Então, é feito de maneira incidental para se chegar a um outro objetivo. Essa é a grande diferença. E aqui você vê a outra diferença. Qual? Quando você faz o controle difuso, você pode alegá-lo, você pode se socorrer desse controle difuso por qualquer ação. Já no controle concentrado, não. Ou você utiliza uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, tem uma controvérsia qualquer e você quer que o Supremo fale que aquela lei é constitucional. Ou você utiliza uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Você quer que o Supremo fale que aquela lei é inconstitucional. O inverso da ADC, né? Ou você utiliza uma ADPF. Como que eu sei utilizar a ADPF, professor? A ADPF você utiliza de maneira subsidiária. Quando não cabe ADC ou ADI, você utiliza a ADPF. Daqui a pouco eu vou avançar nesse ponto. Antes, eu só queria ouvir de vocês, ou ver se tá no chat aqui, tá claro? Esse quadro que eu fiz para vocês. Esse pequeno resumo para deixar a sua base desse conhecimento bem alicerçado. Tá claro isso, Rosa, Emily, Edson, Gisele, Tauana, Vilma? Ficou mais claro isso aí, essa perspectiva? Já tinham visto isso? Estavam perdidos? Isso já é familiar para você? Tá joia? Beleza? Excelente. Tá bom. Fiquem à vontade aí para me perguntar. Depois, você que está me vendo pela gravação, tá? Ou você que está ao vivo depois também vai rever a gravação. Se surgir alguma dúvida, você entra em contato comigo no WhatsApp. Tá bom? Antes de voltar para a questão, eu queria só explorar um pouquinho mais isso aqui, tá? Deixa eu até alargar a tela aqui. O que que eu quero alargar, professor? Aqui, ó. ADI, ADC e ADPF.
Vamos até aumentar a letra aqui, senão vai ficar pequeno para vocês. Espera aí. Deixa eu aumentar a letra aqui. Ah, tá aqui. Ó, de maneira rápida, de maneira mais... Aliás, essa é a dinâmica do nosso curso aqui, né? Ser objetivo e direto ao ponto. Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade. É a ADI, então você já sabe que é uma ação utilizada para um controle concentrado. Qual que é o estudo dela? Onde que você tem que evoluir no estudo, meu amigo? Lei 9784 de 99, é isso? 9784? Agora me confundiu. Lei 9784 de 99. Às vezes o professor... Não, 9868, viajei. 9868 de 99, lá que está a base normativa, tá? Quando que você utiliza uma ADI? Você utiliza quando você quer declarar, né, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Preste atenção aqui, olha a sutilidade. Federal ou estadual em face da Constituição Federal. Então, sempre que há uma discussão em uma norma federal ou estadual e o parâmetro da discussão é a Constituição Federal, você pode utilizar a ADI, tá? ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADC. Também na mesma lei, tá? Na 9868 de 99. O que você quer com a ADC? Declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal em face da Constituição Federal. Ô, Rosa, olha a sutilidade aqui, que às vezes a gente não percebe. Na ADI, você pode questionar norma estadual e federal em face da Constituição. Já na ADC, não. Na ADC, você só pode questionar lei nacional, lei federal em face da Constituição. Percebeu? Norma estadual está fora do objeto da ADC. Às vezes é tão claro, e isso, dentro da perspectiva do estudo de controle de constitucionalidade, não é algo tão difícil assim de entender, né? Mas se você não treinar, você deixa passar despercebido. Exemplo, no exame 35 ou 34, enfim, caiu justamente um tema desse. Estava narrando lá que o governador queria discutir a constitucionalidade de uma norma estadual em face da Constituição Federal. Tinha um texto lá de 20 linhas. Mas o mérito da questão era muito simples, era só você perceber que não caberia a ADC em face de lei estadual. Por quê? Porque não cabe. A Constituição, no artigo 102.1, letras A e B ali, ela só autoriza, né, no caso de ADC, lei ou ato normativo federal em face da Constituição Federal. Tá bom? E, por fim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. O estudo da DPF está na Lei 9882 de 99, tá? Deixa eu aumentar aqui. Aí. E quando que eu uso ela, professor? Você utiliza ela de maneira subsidiária. Como assim? Não entendi. Ué, quando você quiser discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo que não encaixe na primeira ou na segunda hipótese. Me dá um exemplo? Sim. Lei municipal. Até agora eu não falei de lei municipal, né? Entra aqui. Então, se você quiser questionar uma lei municipal em face da Constituição Federal, a DPF. Porque não cabe em ADI e também não cabe em ADC. Vladimir, Vilma, Gisele, ficou clara essa diferença básica entre esses três instrumentos? Sim ou não? Sim. Boa. Excelente. Professor, boa noite. Fala, Claudemir, beleza? Bem explicado.
Boa, então tá bom. Excelente. Vai ter uma nota, uma questão dessa na prova, viu, Vladimir? Não tem como fugir. Não tem. De novo, se temos uma certeza na prova da OAB, e eu tenho algumas certezas, uma delas é que vai ter uma questão de controle de constitucionalidade. Se você sabe esse quadro básico aí, meu amigo, não vou te falar que é certeza da aprovação, né? Mas você fica ali bem encaminhado. Esse quadro tá bom, né, professor? Esse quadro aí tá bem explicado, para puxar bastante o assunto. Então, uma lousa meio rabiscada aí, mas dá para ter uma ideia, né? Mas assim que é bom, que aí você concentra no rabisco aí. É isso aí. Bom, diante disso, pausa aqui e vamos lá para a questão, né? Para ver se a gente entendeu agora o que está sendo discutido lá. Onde que está? Espera aí. Ah, tá aqui. E peraí, janela. Aqui. Então vamos só recapitular aqui então, ó. Uma lei federal, então a gente já sabe que é lei federal, não é lei estadual. Se é lei estadual, pode ser objeto de ADI, tá? Se é lei federal, pode ser ADI ou ADC. Gerou intensa controvérsia em vários órgãos judiciários, suscitou severas críticas de importantes juristas que questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos. Ok, até aí tudo bem. E alguns inclinaram-se, né, pela inconstitucionalidade. Esse parágrafo aqui não tem nenhuma serventia para você entender a questão, tá? O examinador às vezes faz isso. O ponto está aqui, ó, nesse segundo e nesse terceiro parágrafo. A existência de procedimentos judiciais antagônicos vem gerando grande insegurança. Então tem, sei lá, juiz que fala que é constitucional, juiz fala que não é. E aí um legitimado, qual é o legitimado, professor? Ué, qualquer um. Quais são os legitimados, professor? Como eu falei ali no nosso material, artigo 103, ó, tem que saber, ó. Podem propor ADI e ADC, tá aqui, ó, presidente, mesa do Senado, governador, PGR, Conselho Federal da OAB, depois você fixa esse 103 aí, tá bom? Um legitimado, a deflagração do controle concentrado em estabelecer uma orientação homogênea na matéria, pela lei federal, né? Lei federal. Só que, olha, aqui que tá o X da questão. Eu vou até trocar a cor, hein? Ó, ele quer questionar a constitucionalidade da lei, mas sem retirá-la do mundo jurídico. Aqui que tá a chave para você entender. Porque se ele não quer retirar a lei do mundo jurídico, ele só quer declarar se é constitucional ou não, não é ADI. É ADC, né? Então aí fica mais tranquilo da gente achar aqui, ó. Assinale a opção que indica ação cabível para atingir esse objetivo. Tá aqui, ó, ADC. Essa que é a resposta correta. Comentários do professor. Apesar de estarmos diante de uma redação aparentemente confusa, não gostei dessa redação não, viu? Né? O segundo parágrafo da questão deixa claro, parágrafo, deixa claro que o objeto da futura ação não visa retirar a lei federal do ordenamento jurídico. Ora, se em sede de controle concentrado, um legitimado, artigo 103, tá? Deseja discutir a norma sem pretender retirá-la do ordenamento, então, diante do contexto apresentado, apenas resta a opção
da utilização da ação declaratória de constitucionalidade, né? Aqui, artigo 102, inciso 1A da Constituição, e também Lei 9868 de 91. Beleza? Fechou? Aqui é treino. Na verdade, tudo é treino, né, meu amigo? Tudo é treino. Se você tem alguma fragilidade em controle concentrado, controle difuso, vale a pena você rever, né? Vale a pena você voltar e estudar com um pouco mais de profundidade. E aqui, de novo, viu, Claudemir, Gisele, Simone, Vilma, enfim, você que está me acompanhando pela gravação depois, teve dúvida no sábado, segunda-feira, me manda o WhatsApp. Assim que puder, eu te respondo. Geralmente eu respondo no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte, né? O pessoal que já tem contato aqui comigo sabe que eu respondo de madrugada, sábado, domingo, enfim. Às vezes eu não consigo responder na hora, de imediato, mas o quanto antes aí eu te retorno, tá bom? Acho que funciona bem, né? Porque, de novo, às vezes você tá lá no domingo estudando e a nossa aula só na sexta-feira. Poxa, você precisa de time. Se esperar tanto tempo assim, você não vai, né, fixar o conteúdo, certo? Beleza? Posso seguir? Joia? Excelente. Então tá bom. Viramos a página aqui, né? Eu destaquei aqui um tema de controle de constitucionalidade para direito constitucional para a gente abrir, né? Lógico que existem outros tantos temas para a gente discutir dentro do direito constitucional, mas a gente vai abordando conforme a gente for evoluindo aí nas nossas aulas, tá? Eu já ir formatando, porque aí fica mais fácil depois de eu enviar para vocês aí. 1, 2. E depois de explorar um pouco esse tema, a gente vai para uma outra disciplina fundamental, né? Direito administrativo. E dentre tantos temas do direito administrativo, eu escolhi falar um pouco para vocês um outro tema que tem muita recorrência, né? Deixa eu te falar. Eu tenho 100% de certeza, viu, Bruno, que vai cair controle de constitucionalidade na sua prova. Qual prova? Qualquer prova. No 38, no 39, no 40, no 50, vai cair controle. Então, você tem que se preparar. Improbidade administrativa, eu tenho uma convicção. Qual é a diferença, professor? Eu tenho um grau um pouquinho abaixo de certeza que vai cair. Não é 100% de certeza, mas é uns 90%. Entendeu? É um tema com muita recorrência, improbidade administrativa. Se você tem alguma fragilidade nesse tema, estude Lei 8429 de 92. Principalmente porque, Emily, porque a lei de improbidade administrativa sofreu uma grande mudança em 2021, Lei 14133. Principalmente para retirar a modalidade culposa dos atos administrativos de improbidade. Como assim, professor? Vamos lá, rapidamente. E o examinador gosta de cobrar isso, tá? Cobra bastante porque é novidade. A gente que mexe diariamente com concurso e OAB, a gente vê a tendência, né, das provas, né? A gente pega a prova do TJ do Maranhão, agora estava à tarde aí estudando a prova do TJ do Mato Grosso do Sul, ontem a Defensoria Pública de Rondônia, e a gente vai vendo, né, qual que é a tendência da VUNESP, Sebrasp, FGV, enfim. E se tem alguma banca aí explorando um tema, a outra também segue. Se tem um tema novo aí falando, né, na questão, dentro do meio jurídico, as bancas vão abordar. E a improbidade administrativa está muito na moda em razão, né, dessa alteração da lei, mas não apenas em razão, aliás, da alteração da lei, mas em razão dos conflitos, naturalmente, que a gente encontra aí nos noticiários, né? E, na minha opinião, aí, a grande novidade da alteração da lei de improbidade administrativa, como eu falei agora há pouco, foi retirar, aliás, a modalidade culposa dentre os atos administrativos. Traduzindo, hoje,
para que alguém pratique um ato de improbidade, ou seja, um ato de desonestidade, um ato que importe enriquecimento ilícito, um ato que viole princípios da administração pública, um ato que importe em prejuízo ao erário, o promotor de justiça, o Ministério Público titular dessa ação, obrigatoriamente tem que provar o dolo, tem que provar a intenção. Se ficar caracterizada alguma conduta que importe em ato de improbidade, mas por uma modalidade culposa, ou seja, não houve a intenção do agente, ele não será condenado por ato de improbidade administrativa. Essa é a grande diferença entre a lei antiga e a atualização da mesma. Dentro desse contexto, dessa perspectiva, um pouco de atualização para vocês, porque o examinador adora atualização. Em agosto do ano passado, salvo engano, o STF falou que, né, a lei de improbidade administrativa, a alteração de 2021, não retroage. Então, se a pessoa foi condenada lá atrás por ato de improbidade administrativa pela modalidade culposa, não é porque surgiu uma nova lei que retirou a modalidade culposa que ela vai ser absolvida. E a razão é muito simples, nós não estamos no direito penal. É isso que os ministros falaram. No direito penal, retroage, né? Aqui no direito civil / direito administrativo, não. Tá bom? Esse é o panorama geral. Vamos ver se com essas informações ou com essa abordagem a gente consegue resolver essa questão de número 3 aí. Também uma questão recente, né, do exame 37 que eu peguei para vocês, ó. Fernanda foi aprovada em primeiro lugar em concurso público para o cargo de auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda. Beleza, vai ter um salário bom, hein? Ao ser convocada para a investidura do cargo, o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria solicitou a Fernanda, entre outros documentos, cópia da última declaração do imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Tá, beleza. Aqui tranquilo, tudo bem. Não tem nenhuma ilegalidade aqui ainda. Ou nada a ser dito. Com receio de ver violada sua privacidade e informações resguardadas pelo sigilo fiscal, Fernanda procurou você como advogado ou advogada indagando sobre a obrigatoriedade de entrega da mencionada declaração. Com base na atual redação da lei de improbidade, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Assinale a opção que apresenta o seu esclarecimento. Vamos ver aqui. Letra A. A posse e o exercício do cargo ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto de renda, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Ah, eu acho que é essa aqui já. Já acho que é essa aqui. Não ficam condicionadas, está errada essa aqui, fica condicionada sim, tem que apresentar. Não, imagina, não precisa de. Imagina que não precisa de quebra de sigilo fiscal mediante de ordem judicial. Não, tá errado. Mas Fernanda responderá por ato de improbidade se não entregar o documento? Não, também não é isso. É a letra A, viu? Aliás, isso aqui me fez lembrar um ponto que eu esqueci. Na primeira questão, né, eu classifiquei, só voltando rapidamente, eu classifiquei como fácil, de 0 a 10, eu atribuí ali, se eu não falei, mas agora eu registro, uma nota aí 4, 4,5 de dificuldade, tá? 0 a 10, 4, 4,5. A 2, eu já acho que tem uma certa complexidade, principalmente pelo texto, que eu não achei que tá tão claro assim, tá? Então eu vou colocar ali uma classificação de média para difícil, uma classificação ali 7, tá? E essa aqui já eu acho que ela tem um nível mais tranquilo em relação ao anterior. Não acho 7, não acho 4, uma nota 5,5 para ela. É a letra A mesmo. Vamos lá buscar o fundamento. Sempre que você entender a questão, 842992. Aliás, mesmo que você entenda a questão, tenha acertado, vá atrás do fundamento. Importante que você leia o artigo, você desenvolva essa visão multilateral do direito, que você visualize o tema, visualize a redação. Nós trabalhamos com memória fotográfica, então quanto mais você lê aí, você também naturalmente vai alimentando aí a sua absorção, tá? Aqui é só para ver, o imposto de renda, né? Vamos ver aqui. Declaração, fazer declaração de bens. Aqui, ó, tá aqui, ó, já direto, ó, artigo 13, ó. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração do imposto de renda que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Tá aqui, né? Tranquilíssimo. Artigo 13 da 8429 de 92, atualizado pela 14230 de 2021. Fechou?
Comentários do professor. Questão que exigiu do aluno, né, o conhecimento das recentes alterações promovidas pela lei número 14.230/21, na lei número 8429 de 92, né? É a pura aplicação do artigo 13. Simples assim, né? Beleza? Tranquila essa aqui? Ficou claro? Alguma dúvida? Perguntem. Joia? No chat aí, alguém tem alguma dúvida? Não? Viu, ok? Beleza. Vamos lá, então. É só para vocês se programarem, tá? Vou fazer mais essa aqui, número 4, tá? Aí a gente faz um intervalinho aí de uns 10, 15 minutinhos e volta para a segunda parte, tá bom? Fechou? Exame 36. Exame 36 foi no passado, foi o último ano passado, ali em novembro, né? Na semana passada, o Ministério Público ajuizou ação em desfavor de Odorico, prefeito do município Delta, em decorrência da prática de ato doloso de improbidade que causou enriquecimento ilícito. Então, aqui tem algo que tem legalidade, né? Como eu falei para vocês agora há pouco. Se tem ato doloso, pode responder por improbidade. Se é ato culposo, não pode mais, tá bom? Após os devidos trâmites processuais, o juiz de primeiro grau verificou a configuração dos elementos caracterizadores da improbidade. Então, teve o dolo, olha lá. Teve o dolo de causar lesão. Ah, não, lesão não. De se enriquecer ilicitamente. Razão pela qual aplicou as penalidades combinadas na legislação. Sobre as penalidades, né? Essa questão, então, trata das penalidades. Se alguém é condenado em ato de improbidade administrativa, quais são as penas, né, as sanções previstas pelo ordenamento jurídico para isso? Vamos ver aqui. É cabível a execução previsória da pena de penalidade de perda da função pública? Não. Perda da função pública só depois do trânsito julgado. O que pode acontecer é liminarmente o juiz suspender a pessoa do exercício das funções, tá? Então a letra A está fora. Poderia ser aplicada a penalidade de suspensão dos direitos políticos por prazo superior a 15 anos? Não. Fora. O prazo limite, né? É esse. Aliás, o prazo limite, acho que é esse, daqui a pouco eu confiro. Mas superior a 15 anos não pode. C. O juízo de primeiro grau não poderia acumular as penalidades de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar. Pode acumular as sanções, sim. Sobrou a D, né? O juízo de primeiro grau poderia acumular a determinação de ressarcimento integral ao erário com a aplicação da penalidade de multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Perfeito. Quem pratica ato de improbidade que configura na modalidade configuradora da modalidade enriquecimento ilícito, além de ter que devolver, né, o que indevidamente tomou, né, é multado de acordo com os parâmetros previstos na lei. Aonde estão esses parâmetros, professor? Artigo... Cadê? Acho que eu passei aqui. Peraí. Políticos. Aqui, ó. Artigo 12, tá? Esse artigo 12 é legal vocês também darem uma lida com mais calma, tá? No caso de enriquecimento ilícito, ó, aqui apenas só para vocês entenderem a dinâmica, tá? De acordo com a modalidade, a lei traz uma certa pena, um certo apenamento. Então, por exemplo, artigo 9º. O artigo 9º, ele trata da modalidade de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. O artigo 10º, da modalidade que causa prejuízo ao erário. E o artigo 11º, os que causam violação aos princípios da administração pública. Aí você tem que fazer o encaixe das penas nos artigos, tá? No caso da questão, a gente aplica o inciso 1º aqui. Por quê? Na hipótese do artigo 9º, ou seja, enriquecimento ilícito, tá? Quais são as penas passíveis de serem aplicadas? Então,
perda dos bens, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, estão vendo aqui, ó? Pagamento da multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público. Ainda que tenha por prazo não superior a 14 anos. Então, as penas estão aqui previstas para o inciso 1, na modalidade enriquecimento ilícito. Fechou? Comentários do professor. Eu quero tirar essa... Ah, é aqui. Sem cor. Boa. Questão que também cobra seu conhecimento a respeito da atualização da lei de improbidade administrativa. No caso, você teria que saber as penas previstas no artigo 12 da referida lei. Mais especificamente, as penas aplicáveis para a modalidade de ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. 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 Prevista nos incisos do artigo 9. Beleza? Ficou claro? Joia? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Algum comentário? Joia? Boa, então tá bom. Intervalo, pausa para tomarmos uma água, um café, o pessoal que está mais tranquilo aí em casa, tomar um vinho, né, Edson? Ou uma cerveja, mas não muito, né? Senão depois vai misturar tudo, né, Rosa? Segura aí. Olha só, são 8h08 aqui no meu controle. Olha, uns 15 minutinhos ali, 8h20, 8h25, mais ou menos, a gente volta para a segunda parte, tá? Nós vamos até às 21 horas. Fechou? Até já.
Voltamos, meus amigos, voltamos, minhas amigas, para a nossa última parte aqui da aula de hoje, né? Última parte de hoje. Amanhã tem mais. Lembro aos senhores que amanhã às 10 horas nós temos a continuação aqui dos nossos estudos, tá? Lembro também que você pode fazer contato comigo via WhatsApp, depois você me pega aí no telefone, me chama no privado, aí pede para nossa equipe lá por e-mail também, para que você tenha o meu acesso, porque é imprescindível que você aí fazendo a sua parte, e você vai receber uma série de questões amanhã, tá? Já lembro dessa questão, desse ponto, você vai receber uma série de material com questões que nós estamos abordando aqui, para que você treine. A repetição vai te levar a essa aprovação, ao conhecimento, à absorção do conteúdo, tá? E aí, naturalmente, você fazendo as questões no sábado, no domingo, segunda, enfim, diante de qualquer dúvida, você me procura. Não há necessidade de você aguardar a próxima aula ao vivo, tá bom? A Emily quer saber se é o mesmo link. Não sei, Emily, não sei. Não sei. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas o pessoal da conexão lá da equipe administrativa com certeza vai entrar em contato com vocês aí e tirar todas essas dúvidas, tá bom? Eu acho, se eu fosse arriscar aqui, que esse é um link de sexta e tem um outro link para sábado, tá? Esse é o meu palpite. Mas eu vou checar isso também, tá? Vamos lá, então. Nessa segunda parte aqui, que ficou um pouquinho mais enxuta, né? Até as 9, eu... cadê meu material? Eu planejei falar de direito civil para vocês aqui, negócio jurídico. Cadê? Aqui. E também de direito penal, concurso de crimes. Vamos ver se a gente consegue. Se não der hoje até as 9, enfim, amanhã nós temos um novo encontro, a gente evolui, tá? Amanhã tem programado para falar para vocês, né? Para vocês irem se preparando aí. Deixa eu ver se eu lembro de prontidão aqui. Amanhã tem processo civil, processo penal, direito do trabalho e direito processual do trabalho. Eu acho que é isso, acho que são essas 4, tá? Que eu programei para amanhã. Aí na semana que vem tem tributário, financeiro, tem eleitoral, tem previdenciário, enfim, todas as disciplinas aí, inclusive as novas, tá? Estão aqui na nossa programação do nosso intensivão aqui. Fechou? Então, dando sequência aqui, lembrando que esse material que está na tela, você, meu amigo, vai receber aí na sua casa, tá bom? Na sua casa não, né? No seu telefone aí ou no seu e-mail. O próximo ponto que eu quis destacar aqui com vocês nesse primeiro encontro é negócio jurídico, dentro do direito civil, um dos temas mais relevantes, né? Um dos temas mais importantes. Afinal de contas, não dá para você... O que eu fiz aqui? Não dá para você evoluir no estudo de obrigações, de contratos, sem saber negócio jurídico, e é por isso que nada mais correto, na minha opinião, nada mais lógico do que começar o estudo aqui dentro desse tema com um tema básico, tá? Que é o negócio jurídico. Bom, basicamente uma questão teórica aqui para vocês, que vocês aprendem lá no Direito Civil 1, 2, na verdade, e esquecem. Esquece, viu, Tauane? Olha só, todo e qualquer ato, toda e qualquer manifestação de vontade que gere algum efeito que interesse por ordenamento tem a roupagem de um negócio jurídico. Como assim, professor? Ué, não há necessidade da gente colocar no papel para que os efeitos surjam. Não há necessidade de existir um contrato para criar direitos e deveres. O contrato, ele deriva do estudo do negócio jurídico. Se eu falo o seguinte, Tauan, se você passar na OAB no dia 9 de julho, eu te dou 10 mil reais. Pronto, acabou. Já nasce um vínculo que gera efeitos. Uma promessa, nesse caso aqui, um negócio jurídico existente, válido, porém ainda não eficaz. Porque a eficácia, quando começa a fazer efeitos, depende de uma condição suspensiva, do implemento dela. Porque se você não passa, não tem dinheiro. Como que é isso mesmo, então, professor? Olha só, rapidamente, para a gente ir direto para as questões. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu estudo negócio jurídico, e aqui, de novo, leia-se tanto uma simples promessa, como esse exemplo, como um contrato verbal, ou como um contrato mais complexo, mais elaborado. Você tem que analisar 3
planos distintos. É uma escadinha, Tauana. Como assim? Primeiro, plano de existência. Para que um negócio jurídico tenha perfectibilidade, eu gosto dessa palavra, ele tem que existir, é óbvio. Então, é preciso que haja vontade, haja manifestação de vontade. Não dá e não existe o negócio jurídico somente pensado, exteriorado, que não haja exteriorização. Então, se eu penso assim, poxa, eu podia dar 10 mil reais para tal Ana se ela passasse na OAB, né? Tá aqui dentro. Se eu não exteriorizar, não existe. Não existe. Né? Então, eu tenho que ter a manifestação da vontade. Plano de existência. Estou resumindo muito. Passou o primeiro degrau, segundo degrau. Plano da validade. Como assim? Às vezes, Tauana, o negócio jurídico existe, mas ele não é válido. Exemplo. Pega uma criança de 10 anos, 12 anos, e fala para o amiguinho lá da escola, olha, se você deixar eu fazer um gol em você aí, né, no jogo, né, o meu pai vai te dar um carro. Olha só, tá percebendo? Tem a manifestação da vontade? Tem a manifestação da vontade. Tem validade? Não tem. Principalmente porque nós não estamos dentro de um contexto que envolva um agente capaz, né? Se é menor de 18, incapacidade civil. Mas se nós considerarmos alguém que tenha os 18, pronto, temos um negócio jurídico existente e válido. Mas espera aí, não é porque o negócio existe e é válido que ele produz efeitos. Exemplo, a promessa dos 10 mil na aprovação da OAB. Quando eu falo, Tauana, se você passar na OAB, você vai ganhar 10 mil reais. Eu estou sendo coagido? Eu estou enganado? Eu tenho algum tipo de pretensão de enganar? Não, é uma vontade simples, deliberada. Estou exteriorando a vontade existente. É válido porque eu sou maior, sou capaz, o objeto é lícito, porém é um negócio ineficaz, porque os efeitos dele somente ocorrerão em razão de um evento futuro e incerto. Somente com o implemento de uma condição suspensiva é que os efeitos começam a surgir. Qual que é essa condição? Passar na OAB. Então, condição suspensiva tem a ver com a eficácia dependendo de um evento futuro e incerto. Então, dentro desse contexto, sendo muito superficial na temática que nosso estudo, essa é a abordagem inicial. O negócio jurídico tem a ver com a geração de efeitos, independentemente de formalidades, e dentro de uma perspectiva da escala ponteana. O que é escala ponteana? Essa escala de validade, existência, validade e eficácia importada lá do nosso amigo Pontes de Miranda. Tá bom? Dito isso, vamos para a questão aqui, para ver se a gente consegue, de alguma forma, né, verificar se estamos no caminho certo. Bom, negócio jurídico, exame 27 foi em 2018. Arnaldo foi procurado por sua irmã Zulmira e lhe ofereceu R$ 1 milhão para adquirir o apartamento que ele possui na orla da praia. Receoso, no entanto, que João, o locatário que atualmente ocupa o imóvel, e por quem Arnaldo nutre profunda antipatia, viesse a cobrir a oferta, exercendo seu direito de preferência. Aqui um parênteses, né? Existe isso na lei de locação, né? O direito de preempção, também fundamentado no Código Civil. Se há uma locação em curso e o proprietário deseja vender o imóvel, ele deve, né, em um primeiro momento, oferecer ao locatário para que, em iguais condições, ele exerça o seu direito de compra. Eu quero ressaltar... Aí, foi. Pronto. Bom, fecha parênteses. Então, o que ele fez? Ele propôs a Zulmira que constasse da escritura o valor de 2 milhões. Tá errado isso aqui, né? Por quê? Porque a venda é de 1. Ainda que a totalidade do preço não fosse totalmente paga. Aqui nós temos, né, tanto do ponto de vista civil como do ponto de vista tributário, aqui, de repente até do penal, né, temos várias decorrências diante dessa situação. Fato é que se o negócio jurídico não exprime o que efetivamente ele tem a intenção de representar, nós temos
algum vício na vontade. Existência, validade e eficácia. O negócio jurídico pode ser existente, pode ser válido, pode ser eficaz. Ok. Num primeiro momento, pode preencher essas 3 escalas. Mas e se a gente depois observar que quem exarou a vontade foi coagido? Ou você me vende esse apartamento, ou eu vou revelar um segredo seu. Espera aí, tem coação aqui, né? Então, eventual vontade exarada pelo agente pode existir, mas não será válida. E aí você tem que conhecer os vícios do negócio jurídico, os vícios que vão fulminar de morte à vontade. Dolo, coação, erro, fraude contra credores, simulação, lesão e estado de perigo. Esses 7 vícios você tem que conhecer. Aonde que está isso, professor, para eu estudar? Código Civil. Se você abre o Código Civil, aliás, o estudo do negócio jurídico aqui a partir do artigo 104 é essencial. Artigo 104 até o 170 e... 170, não, 100 aqui. Até o 184, tá? São 80 artigos aí que você tem que deixar no ponto aí para deixar a sua absorção do tema bem alicerçada, bem sedimentada. Os vícios e os defeitos estão aqui, que eu falei para vocês, ó. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação no seguinte aqui, tá bom? É isso que essa questão está trabalhando aqui. Vamos lá. O que acontece? Tem algum vício na vontade aqui? Me parece que sim, né? Vamos ver qual que é a resposta correta. Nesses termos que foi realizado, né, o negócio, olha, ele está prejudicando uma terceira pessoa, não tá? Ó, o locatário. Letra A. Pode ser anulado no prazo decadencial de 2 anos em virtude de dolo. Não. O erro está aqui na questão do prazo, né? Olha só. Voltando aqui. O prazo para anular um negócio jurídico, aqui no artigo 178.2, ó, é de 4 anos, tá vendo? Ó, é de 4 anos o prazo de decadência, ou seja, perde-se o direito, né, de anular o negócio jurídico, para pleitear contado no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, tá? Então, o erro da letra A está no prazo, não é de 2 anos, mas sim de 4 anos. Aliás, em vermelho aqui, né? Para a gente não se confundir. Letra B. Esse negócio jurídico, ele é viciado por erro, que somente pode ser alegado por João. Não, não é um erro aqui, né? O erro, nos termos do 118, é isso? 118? Não, 138, né? O erro ocorre quando você é efetivamente enganado. Quando você compra, sei lá, um Labotin, né? Vocês meninas que sonham em ter um Labotin, né? Sei lá quanto custa um par de Labotin, uns 3, 4 mil reais, enfim. Aí você vai lá na 25 e compra achando que né? É um erro, né? Então pode gerar anulidade não, anulabilidade do negócio jurídico, tá? Então não é o caso aqui de ser o 138. Por quê? Veja que não tem ninguém sendo levado em erro aqui. Na verdade, o João, que é o locatário, ele sequer está sabendo do negócio, né? As pessoas aqui, o proprietário e a irmã, estão fazendo um negócio para tirar ele da jogada. Por enquanto, ele nem participa do negócio. Então, não dá para falar que ele está em erro, não. Tá? Letra B está fora. C. É nulo em virtude de simulação. Ah, aí sim. O que pode ser suscitado por qualquer interessado. É essa letra C aqui. Por quê, professor? Quando você faz um negócio, mas na verdade a intenção é fazer outro, temos simulação. E aí, para você gravar, eu falei de 7 defeitos do negócio jurídico, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, coação e simulação, né? Dentre esses defeitos do negócio jurídico, vícios de vontade, o único que gera a nulidade é a simulação. Todos os outros geram a anulabilidade. Qual que é a diferença, professor? Quando você fala em anulabilidade, é nulidade relativa. Ou seja,
pode ser ali confirmado, pode ser ajustado, se ninguém falar, vai para frente, enfim. Agora, o negócio nulo, ele sequer deveria ter existido. Ele não deve produzir efeitos. Então, dentro dos defeitos do negócio jurídico, apenas e tão somente a simulação gera a nulidade do negócio jurídico, tá? Isso está no 166. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. É nulo o negócio jurídico quando, vamos ver se a gente acha aqui, não é a letra A, não é o inciso 2, aliás, o inciso 1, o inciso 2, não é o 3. Eu acho que dá para a gente... Não é o motivo. Talvez a gente pudesse encaixar no terceiro aqui. Não é o quarto, o quinto também não. Ou o sexto, né? Tem por objetivo fraudar uma lei imperativa, né? No caso ali, a declaração exata dos valores, enfim. Dá para a gente encaixar ou no terceiro ou no sexto, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, é um negócio jurídico simulado, tá? E a letra D é ineficaz em razão de fraude contra credores e não pode... Não, aqui não está falando de credores, né? A gente está falando apenas de uma configuração que envolve uma lesão a um terceiro. Comentários do professor. Imprescindível que o aluno domine o estudo dos negócios jurídicos. Então, artigos 104 a 184 do Código Civil. Principalmente a noção básica da escala ponteana, que, para fins didáticos, divide o estudo dos negócios jurídicos em 3 distintos degraus, né? Quais sejam existência, validade e eficácia. A questão acima trabalha o segundo plano, o da validade. Perceba que a real intenção de João e... Como que ela chama a irmã? Não, não é João, né? Opa, peraí. Perdi. Aqui. João é o locatário. Arnaldo e Zumira. Tá? Que a real intenção de Arnaldo e Zulmira... É Zulmira ou Zumira? Zulmira. Não é, aliás, não é aquela indicada no instrumento de compra e venda. Alienação por 2 milhões. Mas sim simular uma situação de modo a retirar ou afastar qualquer pretensão de um terceiro, no caso, João, quanto a um exercício de direito que lhe é garantido por lei. Qual seja, preferência na aquisição. O que atrai a nulidade do negócio jurídico por simulação, nos termos do artigo 166, 3, né? 3 e 6 que eu falei. Motivo ilícito pode ser, e o 6, né? Tiver objetivo fraudar lei imperativa, porque está afastando o direito dele previsto no ordenamento. Código Civil. Fechou? Lembrando, meu amigo, para você ficar despreocupado, você que me vê ao vivo, você que depois vai ver a gravação, que este material aqui você recebe aí no seu WhatsApp.
depois. Tudo comentadinho aí para você estudar depois. Não fica preocupado em ficar anotando aí. Ó, a Andréia chegou. Faz tempo que está aí, Andréia. Não tinha te visto. Fico tão aqui focado no estudo, aqui na leitura e tal, que às vezes entra gente, sai gente, eu nem vejo aí. Boa noite, seja bem-vinda. Depois, viu, Andréia, vê o começo da nossa aula, prescindível. Nós falamos sobre ADI, ADC, ADPF, né? PEC. Foi um tema pesado, né, Taona? Foi importante. Aqui a dinâmica, viu, Andréia, é destacar os temas mais recorrentes. Por exemplo, controle de consolidade é um tema que vai cair. Vai cair, eu tenho muita certeza. Sempre cai e vai cair. Então, se eu tenho esse compromisso com vocês de treiná-los, eu tenho que te dar o caminho correto. Eu estou te alertando, ó, vai cair controle de consolidade. Então, eu tenho que te dar as armas. As armas foram apresentadas aí na primeira parte da aula, depois você vê. Tá bom? Senhor. Joia. E a outra questão aqui de direito civil, né? Até em razão da hora, aqui são 8h50, né? Eu vou fazer essa última aqui de direito civil, tá? Na sequência ali vai ficar faltando o de direito penal, né? Que eu separei aqui para vocês, de concurso de crimes, aqui embaixo. Aí eu faço amanhã na primeira parte da nossa aula, às 10 horas. Amanhã, então, tem penal, amanhã tem processo penal, tem processo civil, trabalho e processo de trabalho. Essa é a programação. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai sempre adequando aí os nossos horários. Professor? Oi, quem? É que eu não consigo levantar a mão, não aparece para mim. Não é que tem eu fiquei problema. com uma dúvida com relação à questão passada, acho que para não perder o raciocínio, pode perguntar? Emily. Oi, Emily. Lógico, não precisa ficar pedindo desculpa, não. Aqui a gente tá tudo em casa. Somos todos parceiros aqui. Não, eu fiquei com a dúvida no seguinte, Vamos lá. como ele A comprou... volta aqui, né? A anterior, né? Vamos Como o voltar aqui. Arnaldo comprou um imóvel que estava alugado, isso com a proprietária anterior, nesse caso, a partir do momento que ele compra e que há a tradição... O imóvel já é dele. Já é dele? Mas tem um locatário que é da... O João mora no imóvel dele. O imóvel já é dele. A irmã que queria ter a propriedade do imóvel, ó. Ah, tá, eu entendi errado. Não, porque eu ia perguntar como que ficava no caso, se ele comprou o imóvel que já estava alocado, se tinha um prazo ali para ele pedir o imóvel pro Tem locatário, também. por lei, Você estabelecido pode. por lei. Isso, você pode estabelecer isso em contrato, logicamente, mas você tem toda o seu regramento aqui na 8245 de 91. Aliás, essa é uma lei importante em primeira fase, não apenas para o direito civil, porque tem os regramentos básicos aí da locação residencial, mas principalmente, na minha opinião aqui, ela tem mais recorrência dentro de uma prova de direito empresarial. Incrível que pareça. Por quê? Porque nas provas de direito empresarial cai muito locação de imóveis não residencial. Né? Se tem direito ao ponto, se tem que oferecer, se tem locação compulsória. E esse estudo você faz aqui no artigo 51, quer ver? Ó? Olha lá, locação não residencial. Então, aproveitando a sua pergunta, que foi absolutamente pertinente, né? Vale a pena você dar uma olhadinha nessas diretrizes básicas, não apenas do artigo 51 aqui, tá? Que fala da locação compulsória, enfim, mas as disposições gerais aqui da locação, que estão previstas aqui no artigo 1º até o artigo... Cadê o artigo? Até o artigo 13. Esse primeiro a 13 aí é importante você ter um conhecimento genérico. Aliás, aproveitando, a gente vai ter aula de direito empresarial, né, naturalmente, e aí eu vou trazer para vocês também contratos mercantis, né? A gente vai falar de locação, vai falar de factoring, vai falar de títulos de crédito. Aliás, dentro do contrato mercantil, vai falar, que mais? Contratos bancários, mútuo, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, enfim, tá tudo dentro da programação aí, tá bom? Ok, obrigada, professor. Excelente. Última questão, então, aqui do nosso dia. Exame 23, né, em 2017. Também tratou de negócio jurídico. Vamos ver aqui. Opa. Aí. Em um bazar beneficente promovido por Júlia, Marta adquiriu um antigo faqueiro, praticamente sem uso. Acreditando que o faqueiro era feito de prata, Marta ofereceu um preço elevado, sem nada perguntar sobre o produto.
Então, ela mesmo se enganou a princípio aqui, né? Júlia, acreditando no espírito benevolente da sua vizinha, aceitou o preço. Então, sei lá, vamos imaginar aqui, o faqueiro valia R$100, ela falou, nossa, é de prata, estou pagando aqui R$1.000, né? Mas olha o contexto. Se fosse numa loja, um comércio, né? Me parece que tinha ali um quê de lesão, né? Um quê de dolo ali, de um aproveitamento do vendedor em face, né? Da lojista, enfim. Agora, olha o contexto da questão. Está num bazar beneficente. E o examinador deixou claro para você. A Marta está pagando a mais, mas a Júlia está acreditando que ela tem um espírito benevolente. A Júlia não tem dolo de aproveitamento. Não quer passar a perna. Ela está acreditando que a outra está ajudando mesmo, entendeu? E aqui um parênteses. Você vai pegando o jeito das provas da OAB. Eu quero dizer isso. O que eu quero dizer com isso? Que a OAB gosta de trabalhar a intenção da pessoa. Principalmente no direito penal. Vocês vão ver nas nossas aulas de direito penal. No direito penal, você vai ver que você determina se é um crime X, Y, Z, se tem dolo, se tem culpa, pela intenção da pessoa. E aqui não é diferente. O examinador está deixando claro para você, olha, a Júlia não tem nenhuma intenção, né, em causar dano à Marta, tá bom? Vamos ver se isso é suficiente, vamos lá. Após 2 anos de uso constante, então está deixando mais um recado, uso constante, né? Ela usou, aproveitou. Marta percebeu que os talheres começaram a ficar manchados, se dobrarem com facilidade. Consultando um especialista, ela descobre que o faqueiro era feito de uma liga metálica barata, de vida útil, curta, e que com o uso reiterado, ele, né, se deterioraria. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos ver, letra A. A compra e venda firmada entre Marta e Júlia é nula. Não, nula não. Pode ser anulável, né? Por quê? Nula, lembra-se, a gente falou agora há pouco, um negócio jurídico nulo somente ocorrerá em razão de uma simulação. Não é o caso. Não houve simulação aqui. Uma achou que estava comprando uma coisa, não foi desfeita a vontade dela, e a outra achou que havia ali um espírito benevolente, né? Então não tem simulação aqui. A real intenção das partes condizia com a atuação das mesmas. Então a letra A está fora, não é simulação. B. O negócio foi plenamente válido, considerando ter restado comprovado que Júlia não tinha motivo para suspeitar de engano. Ah, eu acho que é essa aqui, né? Tá bem claro desde o início aqui para mim. E, de novo, às vezes a gente fica pensando, não sei se vocês têm essa sensação aí. Você olha uma questão e se fica elaborando hipóteses. Não, mas e se acontecer isso? E se ele pensar aquilo? Calma, meu. Calma. O direito, às vezes, é lógico. E o examinador, na grande maioria das vezes, tá? Ele não quer te pegar. Não quer. Ele quer saber se você tem um conhecimento razoável. Essa que é a verdade, tá? Então, é essa questão que me parece aqui, dentro daquela ordem de grandeza que nós estamos trabalhando, né? Fácil, médio, difícil, me parece até aqui que é uma questão de um nível fácil para médio. Vou colocar ali nota 5, 5,5 no máximo, tá? Não é a B me parece muito clara por conta da intenção aqui exposta no enunciado. C, prazo decadencial ser observado por Marta pretende judicialmente o desfazimento do negócio deve ser contado a descoberta do vício. Não falamos aqui, né, em nenhum tipo de vício, tá? De acordo com a disciplina, a Júlia poderá evitar que o negócio seja desfeito se oferecer um abatimento do preço. Não, né? Não tem lesão aqui, não tem nada, não tem nada. Tranquilo essa questão aqui, né? Comentários do professor, né? Então, questão de complexidade baixa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, vocês já sabem, que é sua obrigação acertar, hein? Né? Lembra dessa perspectiva, né? Questões fáceis, médias e difíceis. Se você acerta todas as fáceis e algumas médias, Andréia, naturalmente você faz 40 pontos. E aí você percebe que você não precisa ser a primeira colocada. Você não precisa fazer 70 pontos. Você tem que fazer 40. Você não vai para um concurso, você vai para uma prova.
E é por isso que eu trabalho a base com vocês. Por isso que eu trabalho temas recorrentes. Porque sabendo a base, sabendo esse eixo de civil, processo civil, administrativo, constitucional e penal, principalmente esse eixo, é mais que natural você fazer 40 pontos, entendeu? Aquela questão de internacional, de filosofia do direito, direitos humanos, não vai fazer diferença para você. Não faz se você tiver com a base bem feita. Né? Esse que é o ponto. Então, questão de complexidade baixa, vírgula, em que o examinador deixa claro para o aluno que as partes em nenhum momento foram atingidas por algum vício de vontade, né? Então, dolo, erro, coação, estado de perigo, o que falta aqui? Fraude contra credores, perigo, fraude contra credores e simulação. Razão pela qual o negócio jurídico feito, né, aquisição do faqueiro é existente, válido e eficaz. O que eu fiz aqui? Fechou. Artigo 104 e seguintes, Código Civil. Fechou? 9h02, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro do nosso intensivão. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro, primeiro de muitos, né? São 50 dias aí arredondando que temos pela frente. Lembro aos senhores a nossa programação. Amanhã de manhã, às 10 horas, nós continuamos essa pegada aqui. Tem penal, tem processo penal, administrativo. Aliás, administrativo já foi. Penal, processo civil, processo do trabalho e trabalho. Acho que vai dar tempo. Se não der, a gente joga para outra semana. Além disso, amanhã também vocês vão receber uma série de questões com os temas que nós estamos trabalhando aqui, para que você treine na sua casa. E aí, ao longo da semana, se você tiver dificuldade na resolução das questões, você me chama no WhatsApp, que eu te dou todo o suporte possível, tá? Para te atender. Fechou? Alguma última dúvida, alguma última pergunta? Como eu posso ajudar aí? Tá tudo certo? Ou podemos descansar? Beleza? A última questão parecia ser tão fácil que parecia estar errada. Então, Tauana, é isso que eu falo, né? Às vezes, a gente tá tão... igual o gato escaldado, né? Apanha tanto, né, o gato, que quando é um carinho, ele fica, né, meio ressabiado. Mas a gente tira esse receio na mesma proporção que a gente estuda. Porque quando você está estudando, está treinando, você tem convicção. Fala, nossa, é muito fácil. Tá, mas é essa, entendeu? E é por isso que eu deixo claro para vocês que, de novo, você vai enfrentar questões difíceis na prova, mas você vai enfrentar questões fáceis também, entendeu? E aí que tem a mágica do negócio. Se você acerta as fáceis, como essa, e boa parte das médias, você chega nos 40 pontos. É metade da prova. Não é nada de outro planeta. Entendeu? Só que tem que ter treino. Tem que treinar. Bom? Fechou? Boa noite, obrigada. Valeu. Um beijo, até amanhã. Chamem os colegas. Eu acho que fecharam as inscrições já. Eu acho que eu abri 20 ou 25 inscrições. Acho que fechou. Mas, enfim, estamos aí à disposição para atendê-los sempre. Um abraço. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau. Professor.